Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Mais uma vez quero agradecer a sua audiência aqui nesse que é um dos maiores, se não for o maior canal brasileiro sobre direito da pessoa com deficiência. A gente vai começar hoje uma série de 10 vídeos em sequência falando de um assunto que, na minha opinião, é um dos assuntos mais importantes para as pessoas com deficiência, que é a sua possibilidade de aposentadoria diferenciada em relação às demais aposentadorias que existem hoje no Brasil. Entender como funciona de fato a aposentadoria da pessoa com deficiência é crucial, é essencial, para que se possa garantir alcançar esse direito, que é um direito muito importante para as pessoas com deficiência. Então no vídeo de hoje a gente vai explicar, a gente vai começar essa série explicando quem tem direito a essa aposentadoria, como que ela se diferencia das demais e quais são as principais vantagens. Eu decidi fazer essa série porque a gente administra alguns grupos de pessoas com deficiência lá no WhatsApp, e se você tiver interesse é só pedir aqui embaixo nos comentários do vídeo que a gente manda o link para você poder participar com a gente. E também porque eu percebo que lá nos grupos existe muita dúvida, as pessoas ainda não entendem claramente como que funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tá legal? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado há 34 anos, especialista em direito da pessoa com deficiência, mestre em direito público e evolução social e também doutorando em evolução social. E eu quero apresentar para você aqui logo no início do vídeo uma coisa muito legal, que é o nosso livro, Manual da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. Se você quer entrar nesse universo, quer entender melhor, detalhadamente como funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência, está aqui o nosso livro que foi editado agora no início do ano pela editora Juruá, e eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para você acessar e adquirir esse livro para você. Se você ainda não segue aqui esse canal, aperta aí o sino para receber todas as notificações de tudo que acontece por aqui, para ficar por dentro de todos os seus direitos. Como eu disse no início do vídeo, vão ser agora uma série de 10 vídeos na sequência, falando e explicando detalhadamente como que funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para você, para que você entenda o conceito, o contexto da aposentadoria da pessoa com deficiência, que essa é uma aposentadoria exclusivamente voltada para pessoas com deficiência, como o próprio nome já diz. É bom deixar isso claro, porque tem muita gente, inclusive muitas pessoas envolvidas aí no universo do direito, né? Operadores do direito, juízes e outros profissionais que desconhecem esse tipo de modalidade de aposentadoria. Ou então confundem esse tipo de modalidade com a aposentadoria por invalidez. É muito comum, todos os dias eu recebo aqui pessoas me chamando no nosso WhatsApp ou lá no Instagram, perguntando se haveria possibilidade de aposentar como pessoa com deficiência, porque ele já tinha sido aposentado por invalidez e queriam trocar. Então é muito comum ouvir esse tipo de reclamação ou de posicionamento, porque as pessoas realmente têm dúvidas sobre a diferença de incapacidade, que é para o trabalho, né, que é o que gera o direito para a aposentadoria por invalidez, e deficiência, que é o que gera o direito para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então são duas coisas completamente diferentes, até porque incapacidade e deficiência são dois conceitos muito diferentes. Tá legal? Vamos lá, vamos falar da deficiência. A deficiência, o conceito da deficiência como nós temos hoje, na legislação brasileira, ele vem da Convenção Internacional da ONU de 2007, que foi uma convenção para o direito da pessoa com deficiência, que se chegou então à conclusão de que a deficiência é algo que a sociedade precisa se adaptar à pessoa e não a pessoa se adaptar, a pessoa com deficiência adaptar-se à sociedade. Tem nesse conceito também, que eu já vou dizer para você, um item importantíssimo, que é a questão de nós entendermos o conceito da pessoa com deficiência a partir do ponto de vista da pessoa com deficiência, ou seja, entender que ela é única, é um indivíduo e que, diferentemente de qualquer outra pessoa, sua deficiência também vai ser. Isso também é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha que existem deficiências que podem ser comparadas. Então, o indivíduo ele não tem como ser comparado com o outro, porque ele tem suas características próprias, suas individualidades, suas limitações próprias. E esse é o conceito da pessoa com deficiência atual. Então, toda vez que eu pego um caso de aposentadoria da pessoa com deficiência, é um caso único. A gente tem que avaliar
individualmente naquela situação, naquele contexto, porque é um caso único, não tem como fazer comparando e pegando outro caso como parâmetro. Eu sempre falo isso, né? Não há como fazer comparações entre pessoas com deficiência. O conceito de pessoa com deficiência, então, veio lá da Convenção Internacional da ONU e hoje a gente encontra ele na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei específica, contendo muitos direitos da pessoa com deficiência. Na verdade, é a Bíblia, vamos chamar assim, para todas as pessoas com deficiência hoje no Brasil. E vou colocar na tela agora para vocês também, em primeira mão, acabou de ser publicado também pela editora Juruá, o meu segundo livro, que é a Lei Brasileira de Inclusão, comentada artigo por artigo em linguagem acessível. Está aí também para vocês poderem ver. Eu vou também colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o caminho para você adquirir esse livro. É lançamento, primeira mão, que vocês estão sabendo aqui agora, ok? E lá na LBI, no artigo 2º, está claro, está lá expresso o que é pessoa com deficiência, que diz o seguinte: pessoa com deficiência é aquela com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras vai criar obstáculos, essas barreiras vão criar obstáculos para sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então esse é o conceito atual de pessoa com deficiência. Só que a LBI não para aí no início do artigo, o artigo continua, o artigo 2º continua, e no parágrafo 1º nós temos também o conceito aí de avaliação da deficiência, que para fins da aposentadoria é um item bastante importante. Em um dos vídeos dessa série, que começa hoje, então, né, a gente vai explicar detalhadamente como que funciona a avaliação da deficiência atualmente. Então acompanhe toda a série, vão ser 10 vídeos para que você fique por dentro de tudo, tá legal? O grande objetivo da aposentadoria da pessoa com deficiência é reconhecer as limitações dessas pessoas e as dificuldades adicionais que elas enfrentam durante a sua vida profissional, inclusive, e oferecer para essas pessoas condições diferenciadas, mais favoráveis, para que elas possam aposentar-se com mais dignidade, ter mais qualidade de vida e aproveitar os seus anos com mais dignidade a partir desse conceito que eu acabei de falar de pessoa com deficiência, que traz para nós o entendimento que a gente como sociedade tem que dar a essas pessoas condições de igualdade para que elas possam viver em equilíbrio com as pessoas que não têm deficiência. Esse é o principal objetivo desse tipo específico de aposentadoria. E fundamentalmente, uma coisa que todo mundo tem que ter em mente é que essa aposentadoria da pessoa com deficiência não é algo que foi criado da vontade de pessoas com deficiência ou de alguém. Não. Existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 142 de 2013, que é a lei que veio trazer a regulamentação da aposentadoria da pessoa com deficiência para o Brasil. Então, desde 2013, nós temos aí todos os requisitos, todos os pontos que são essenciais para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Não há que se falar em nenhuma outra legislação ou norma em relação à regulamentação para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu digo isso especialmente voltado para as pessoas que dependem do INSS e para os servidores públicos também. Só que no caso dos servidores públicos, alguns estados e municípios já fizeram reformas depois da reforma da Previdência em 2019 e colocaram algumas questões ali um pouco diferentes. Então, se você é servidor público e tem deficiência, você precisa observar se o seu município ou se o seu estado já fizeram as reformas depois de 2019 e se incluíram ou não algum diferencial em relação à Lei Complementar 142. Se não fizeram a reforma, a regra é utilizar a Lei Complementar 142 de acordo, inclusive, com o que está lá no texto da reforma da Previdência de 2019. Isso para os servidores públicos. Pessoal que é do INSS vai usar sempre a regra da Lei Complementar 142. Vamos falar agora um pouco sobre quem é que tem direito a essa aposentadoria. Como eu disse agora há pouco, a primeira coisa que é necessário ser feito é a gente diferenciar o que é incapacidade e o que é deficiência. Esses dias eu estava vendo lá uma conversa num dos grupos que eu administro, de pessoas com deficiência, né? Temos um grupo sobre surdez unilateral e bilateral, um grupo para pessoas com deficiência monocular e um outro grupo para pessoas com deficiência de autismo tardio, diagnosticado tardiamente. Então, se você quiser participar de um dos grupos, é só solicitar aí que a gente manda o link para você. E aí a discussão era a seguinte, a conversa era a seguinte lá, que a pessoa estava com dificuldade de conseguir a aposentadoria da pessoa com deficiência, não me lembro se era no INSS ou algum órgão público, que ele era servidor, e aí ele disse assim, mas se eu não conseguir a aposentadoria, eu não consigo trabalhar por conta da minha deficiência, como é que eu vou viver? E aí alguém respondeu, bom,
Para quem não consegue trabalhar por causa da deficiência, não consegue também os requisitos necessários para isso, para a aposentadoria da pessoa com deficiência, tem que optar pela aposentadoria por invalidez. E a resposta está corretíssima. Então, presta muita atenção no que eu estou falando, porque há uma diferença fundamental de aposentadoria por invalidez, que é aquela cujo requisito principal é a incapacidade permanente da pessoa para exercer o trabalho, e a aposentadoria da pessoa com deficiência, que tem seus requisitos próprios, né? Então, quais são os principais critérios para a gente avaliar da aposentadoria da pessoa com deficiência? Ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência é necessário que a pessoa tenha a deficiência comprovada, e essa comprovação ela vai ser avaliada, vai ser aferida por meio de perícias médicas e sociais, que é o atual instrumento que é utilizado atualmente, seja no INSS, seja no serviço público. Vou abrir aqui um parênteses bem rápido para falar do novo modelo de avaliação biopsicossocial, só para vocês saberem que já temos um novo modelo, mas que ele ainda não está em prática completamente no Brasil. Ele foi, inclusive, aprovado agora em julho último, na 5ª Conferência Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência em Brasília, mas ele ainda está em fase de implementação e deve levar algum tempo ainda para ser utilizado de forma uniforme e unificado em todo o Brasil. Mas em vídeos para frente aqui nessa série, eu vou explicar para você com detalhe sobre como que é o modelo atual, né, que é feito através de perícia médica e social, e como que ficou o novo modelo biopsicossocial. Tá legal? Além da questão da aferição da deficiência, os peritos também vão avaliar, vão verificar o grau dessa deficiência para as hipóteses da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Então são 3 graus existentes, leve, moderado e grave. Para cada grau desse, sendo homem ou mulher, existe aí uma quantidade de tempo necessário que vai ser exigido para que eles tenham de contribuição para a aposentadoria. Então, mulher, 20 anos de contribuição no grau grave, 24 no moderado, 28 no leve. Homem, 25 anos de contribuição no grau grave, 29 no grau moderado e 33 no grau leve. De qualquer forma, esse é o modelo, inicialmente falando, eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição, é um modelo que traz a possibilidade de menos tempo de contribuição possível dentre todas as outras modalidades de aposentadoria existentes. Esse modelo ainda de tempo de contribuição, né, da aposentadoria da pessoa com deficiência, você não necessita ter idade mínima e nem nenhum tempo específico da deficiência. Se você tiver 1 ano de deficiência, você já pode tentar encaixar nesse modelo. Se vai encaixar ou não, é outra história, tá? Evidentemente, aqui na minha prática, eu atendo exclusivamente pessoas com deficiência há muitos anos. Eu posso dizer que quanto mais tempo da deficiência, mais favorece a pessoa ter o direito a essa aposentadoria, ok? Diferentemente também é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Nesse modelo, por idade, tem que ter idade mínima, 55 para mulher e 60 para homem, tem que ter tempo de contribuição mínimo, que é de 15 anos para ambos, e tem que ter tempo de comprovação mínimo de 15 anos da deficiência, não é? Então é um modelo bem diferente do tempo de contribuição, do modelo aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência que a gente estava falando até então. Então, só para vocês terem uma ideia, fazendo um comparativo básico, né, entre a aposentadoria da pessoa com deficiência e as aposentadorias comuns, para homens hoje o tempo mínimo de idade é de 65 anos e para as mulheres 62. E eu vou mostrar aqui para vocês um caso que a gente avaliou hoje, no dia de hoje, e é uma mulher que ela tem 53 anos. Então, para vocês terem uma ideia, agora já consegui também chegar em possibilidades de aposentar pessoas, mulheres e homens com idade bem menor que isso. Já tem casos aqui de mulheres com 41, 42 anos, homens com 47, 46, 48, porque esse tipo de aposentadoria permite isso ainda. Então, se você está mais ou menos aí dentro dessa categoria, fique esperto, porque existe aí um comentário na mídia sobre uma possível nova reforma da Previdência. A gente não sabe o que pode acontecer, se vai mudar essas regras, inclusive para a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Uma coisa legal da aposentadoria da pessoa com deficiência também é que, diferentemente da aposentadoria por invalidez, que não permite que a pessoa continue trabalhando, a aposentadoria da pessoa com deficiência permite que a pessoa continue trabalhando normalmente na atividade dela
sem a menor diferença. Ela vai receber a aposentadoria e vai continuar trabalhando normalmente. Eu conheço muitas pessoas que me abordam e me chamam aí, né, nas redes sociais para perguntar se elas já poderiam aposentar ou não. Acontece que talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora já tenha os requisitos necessários para fazer o seu pedido de aposentadoria e nem saiba disso. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma barreira, existe um obstáculo muito grande, tanto no INSS quanto no serviço público, que é o desconhecimento desse tipo de modalidade de aposentadoria desses órgãos. Quando a pessoa com deficiência chega lá, mesmo que ela explique que ela tem uma deficiência, geralmente as pessoas que estão atendendo não conhecem esse tipo de aposentadoria e não oferecem esse tipo de aposentadoria para a pessoa. Isso também acontece em relação a muitos advogados que desconhecem esse tipo, não conhecem a questão da deficiência, não conhecem o conceito de deficiência e às vezes até situações de preconceito que eu já cansei de ver, né, em alguns casos que me relataram, de pessoas que entendem que julgam, né, que a pessoa está indo ali para conseguir uma facilidade na hora de aposentar, só que a aposentadoria da pessoa com deficiência é fruto de uma legislação, como eu falei há pouco, específica voltada para poder dar a essas pessoas uma qualidade de vida, uma dignidade para a sua vida depois de tanto tempo trabalhado. Então ela tem a possibilidade de trabalhar menos tempo para poder se equiparar às demais pessoas que não têm deficiência. Esse é o conceito, esse foi o espírito da lei para ela ser construída nessa direção. A gente já realizou aqui graças a Deus, a gente deu acesso a muitas pessoas a esse direito, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Alguns casos emblemáticos que eu poderia passar aqui horas contando para vocês, mas eu vou falar apenas de 2 casos que para mim foram muito importantes, né? O primeiro deles é de uma senhora de São Paulo. Ela tem uma deficiência visual, né, e monocular, e também o outro olho já estava começando a ficar comprometido. Esse é um dos casos que eu falei há pouco para vocês, que a pessoa conseguiu aposentar muito jovem. Ela tem, se eu não me engano, hoje tem 42 ou 43 anos. E inicialmente ela tinha tentado a aposentadoria junto ao INSS. O INSS negou a aposentadoria dela, porque disse que avaliou o grau dela como grau leve, se eu não me engano. E aí a gente entrou no circuito para poder fazer o recurso, né, para contestar a decisão do INSS na justiça, e graças a Deus a gente conseguiu reverter, mostrando que a deficiência dela era grave. E aí, com o tempo de contribuição que ela já tinha, a gente conseguiu a aposentadoria dela. Então, portanto, ela hoje, aos 43 anos de idade, está aposentada, podendo se cuidar, tratar do olho direitinho, fazendo tudo que é necessário para ter uma qualidade de vida melhor, uma dignidade maior para os anos que lhe restam de vida, né? Espero que sejam muitos, e poder ter essa condição mais favorável. O segundo caso é um caso de uma pessoa, de até uma família que era amiga, eles são amigos nossos aqui há muitos anos. Ele teve um problema emocional que encaminhou para uma gravidade muito séria e aguda, e ele teve que se afastar do trabalho. E então a esposa procurou a gente. E aí a gente conseguiu mostrar para o INSS que a gente deu entrada na aposentadoria dele, mostrando que ele tinha já condições para aposentar como pessoa com deficiência, porque aquela condição que ele estava era não só incapacitante para o trabalho, mas também tinha se tornado uma condição com limitações, e conseguimos enquadrar no conceito de pessoa com deficiência, e logo depois que a gente deu entrada, ele faleceu. E aí a gente converteu aquela aposentadoria, né, que estava sendo julgada ainda, para uma pensão para viúva. E foi muito importante, porque não fosse esse enquadramento dele como pessoa com deficiência, ela não conseguiria receber essa pensão nesse momento, porque ele ainda não tinha atingido a capacidade total para aposentadoria. Enfim, ou seja, a gente conseguiu dar a essa família, a essa viúva e as filhas, uma condição muito mais favorável, porque a gente tinha encontrado essa possibilidade da deficiência para ele ainda em vida. Dessa forma, gente, eu queria ressaltar para vocês aqui que a aposentadoria da pessoa com deficiência, nesse primeiro vídeo, né, dessa série que a gente está começando hoje, as principais características, né, que foi o objetivo desse vídeo, que você procure saber se o seu caso é um caso de deficiência. Porque se for,
a possibilidade, né, com os outros requisitos, tempo de contribuição ou idade que seja, de você aposentar e isso trazer para você uma qualidade de vida melhor, é muito grande. Agora, evidentemente, não é tudo que é entendido como deficiência hoje em dia, né? Esses dias alguém me perguntou se esporão é uma questão que dá no pé, né? Se isso era classificado como deficiência. É claro que não, né? Evidente que não, né? Não é tudo que é deficiência. Como eu disse, a deficiência tem que ser analisada de uma maneira jurídica, né? De acordo com o que está lá no artigo 2º da LBI. Também tem que ser avaliada por perícias médicas e perícias sociais, de acordo com a ferramenta que existe hoje, para se chegar nessa conclusão. Evidentemente que sabendo direcionar, sabendo manejar direitinho esses conceitos, a pessoa pode sim conseguir essa condição de aposentadoria da pessoa com deficiência. Então hoje a gente viu o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente viu quem tem direito a ela, a gente viu como que essa modalidade se diferencia das demais modalidades, né, porque ela é muito mais vantajosa do que todas as outras, e também as formas dessa aposentadoria e, inclusive, o fundamento legal dela, que é a Lei Complementar 142. Nos próximos vídeos, nós vamos explorar detalhadamente cada tipo da aposentadoria da pessoa com deficiência e como que você pode calcular os valores. Eu vou mostrar aqui casos reais de valores que foram muito legais para as pessoas que conseguiram aposentar, o tempo de contribuição necessário para cada situação e a questão do grau aí de forma muito mais detalhada do que eu passei hoje. Se você gostou desse vídeo, faz uma coisa para mim, por favor, e quer acompanhar o restante dessa série, que vão ser 10 vídeos, esse é só o primeiro, não esqueça de se inscrever aí no canal, deixar seu joinha, porque isso faz com que o YouTube mande esse material para outras pessoas, que pode ser luz para a vida dessas pessoas, né? E ativa aí o sininho também para você receber as notificações para os demais vídeos dessa série e de tudo que a gente for publicar por aqui. Eu também quero pedir a você que deixe suas dúvidas e seus comentários aqui embaixo, nos comentários do vídeo, porque outras pessoas podem também se beneficiar da sua pergunta ou do seu comentário, e a gente faz sempre o melhor possível para responder todo mundo. Tá legal? Vou deixar aqui por fim um vídeo explicando como que funciona o atendimento daqui do nosso escritório, que é 100% online em todo o Brasil, e você pode acessar a gente através dos contatos que a gente deixou aí na sua tela. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo.